Está aberto o debate da semana na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. Temos hoje um painel político com Miguel Gouveia, Pedro Coelho e Lopes da Fonseca. Bem-vindos, bom fim de semana. Bom fim de semana. Estamos exatamente no fim de semana com grande atividade política centrada nos Estados Gerais do PS, que tem a saúde como grande tema de reflexão e propostas para o setor. Mas antes vou lançar uma questão que terá sido precipitada pelo Presidente da República e já retificada nesta última sexta-feira, ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu que vai manter as datas das regionais da Madeira e das legislativas, apesar da sobreposição, ou seja, nas eleições da Madeira, 22 de setembro, começa o período de campanha eleitoral das eleições nacionais. Marcelo Rebelo de Sousa foi à história eleitoral portuguesa e viu que já houve dois precedentes nesta matéria. Lopes da Fonseca, considera que poderá haver perigo aqui de aproveitamento político por parte da campanha eleitoral das eleições nacionais no mesmo dia em que há o ato eleitoral na Madeira? Antes de mais, boa tarde aos membros do painel e aos ouvintes da TSF. Eu acredito que a maioridade da democracia, tanto na Madeira como no continente, já nos permitem dizer que as pessoas, quando vão votar, sabem destrinçar os dois atos eleitorais. E acredito que não há nenhuma influência pelo facto do primeiro dia de campanha para as eleições para a Assembleia da República coincida com o dia da eleição para a Assembleia Legislativa Regional. Até porque, nessa altura, aliás, o que estava aqui em causa eventualmente seriam os tempos de antena, que normalmente passam à noite. Nessa altura as urnas já estão encerradas e, em nosso entender, ou pelo menos é a minha opinião, não haverá interferência nenhuma entre aquilo que é preferido pelos tempos de antena dos diversos partidos candidatos à Assembleia da República e o ato eleitoral em si, que ocorrerá no dia 22. E há aqui outra questão. O ato eleitoral, as eleições o período eleitoral inicia-se no dia 22, mas é preciso termos em conta que antes desse período já há pré-campanha eleitoral no âmbito da Assembleia da República e que irá coincidir também com as eleições regionais. Mas a questão que se põe é que durante o dia das eleições não pode haver apelo ao voto junto das assembleias de voto, por exemplo, a mais de 500 ou a menos de 500 metros. Os partidos irão respeitar essas normas. Terá de haver uma questão. Claro, há um respeito, senso, acho que é um consenso entre os partidos. Porque legalmente é ilegal, ao fim e ao cabo. É ilegal, mas os partidos têm já maturidade e historicamente já são adultos e os eleitores também o são, já sabem que esta matéria não irá interferir com o ato eleitoral em si no dia 22 de setembro. Miguel Gouveia. Sim, eu subscrevo aqui. Antes de mais, gostaria também de cumprimentar todo o nosso auditório, seja aqui no Funchal, mas também no Porto Santo e na Costa Norte. Cumprimentar também aqui os meus colegas de painel, o Pedro e o António, e também o Lionel, sendo este o último programa desta série. Permitam-me é o último programa deste painel. Ou seja, 2 a 8 dias haverá ainda com o outro painel. Muito bem, mas habitualmente fechamos em junho. Agradecer desde já, tem sido um prazer poder estar aqui a debater estes temas convosco. Sobre a questão aqui colocada, concordo com aquilo que foi aqui referido. Julgo que as democracias, quando estão numa fase embrionária, carecem de alguns mecanismos que permitam proteger alguns abusos, nomeadamente como o dia de reflexão e algumas regras à volta das assembleias de voto, como nas últimas eleições europeias foi amplamente discutido. Hoje em dia acho que Portugal, seja a nível de território do continente português, dos Açores e da Madeira, no seu todo, já convive com as práticas democráticas de uma forma regular e madura, o suficiente para saber distinguir os atos eleitorais e saber que um sentido de voto não é condicionado por ver um cartaz ou por haver alguém a dizer vota no partido A ou no partido B. E acredita que haverá bom senso por parte dos partidos políticos no sentido de não fazer qualquer apelo ao voto nesse dia, não é verdade? Sim, o bom senso existirá independentemente das eleições se interceptarem, uma campanha interceptar com o dia da votação das regionais. Julgo que nós aqui na Madeira também temos dado mostras
de que os atos eleitorais ocorrem com a maior das normalidades e espero que venha a acontecer no próximo ato eleitoral, sendo que à partida há algo que eu julgo que será uma realidade, é que ninguém vai retirar cartazes no dia portanto, na sexta-feira, na última sexta-feira, dia 21, ninguém vai retirar cartazes, porque vi-se nas últimas abriu-se um precedente na Madeira que, apesar de ser discutível se é necessário retirar todos, se estão em linha de vista ou se não estão, das assembleias de votos, a realidade é que depois daquilo que se verificou nas últimas eleições europeias, acredito que ninguém vai retirar cartazes. No entanto, acho que isso não condicionará de forma alguma o sentido de voto dos madeirenses. Pedro Coelho, sobre esta matéria. Boa tarde a todos, ao painel, aos nossos ouvintes. Eu subscrevo o que foi aqui dito. A nossa democracia é madura, tem mais de 40 anos. Acho que as pessoas sabem distinguir o que são eleições regionais e o que são eleições nacionais. As regionais vão eleger os 47 deputados e as nacionais vão eleger os nossos representantes à Assembleia da República. No que concerne aos cartazes, acho que as pessoas, quando saem de casa no dia da eleição, já sabem onde querem votar, não é vendo um ou outro cartaz do partido A ou do partido B que vão mudar o seu sentido de voto. Obviamente a lei impõe que existam algumas restrições nas mesas de voto, com símbolos partidários, com placares a menos de 500 metros, mas eu acredito que não é por aí. Eu acho que muitas vezes temos cartazes a mais. É obviamente uma forma dos partidos comunicarem, mas acredito o Sérgio está de acordo com o Marcelo Rebelo de Sousa? Sim, não vejo inconveniente nenhum. Temos regionais no dia 22 de setembro e nacionais no dia 6 de outubro. Ora bem, vamos então passar a um dos temas que está em agenda neste debate da semana. A política madeirense está bastante bipolarizada, com as sondagens que têm saído a centrarem a disputa entre Miguel Albuquerque e Paulo Cafofo, com o CDS a espreitar a participação num futuro governo, quer com o PSD, quer com o PS. Qual é a vossa expectativa? Quem quer começar por abrir as hostilidades? Lopes da Fonseca. Posso começar pela ordem que tivemos há pouco. O que é que lhe parece que poderá acontecer? As eleições europeias vieram, de algum modo, fazer refletir de outra forma a estratégia eleitoral? Eu já o afirmei, tanto de forma escrita como oral, que houve dois claros sinais nestas eleições europeias, independentemente de podermos ou não extrapolá-las para as eleições regionais. Por um lado, há aqui uma clara intenção de que os eleitores, no próximo ato eleitoral de 22 de setembro, não quererão mais um governo de um só partido, tal como aconteceu ao longo de 43 anos na região. Ou seja, os eleitores pretendem, tal como se verifica nas regiões, por essas regiões fora da União Europeia e de certos países, preferem governos de entendimento. Governos de entendimento no sentido de que haja mais consensos entre vários partidos, ou 2, ou 3, ou 4, depende das circunstâncias, num governo, para que possam mais facilmente implementar medidas que vão ao encontro das populações. E, por outro lado, há um sinal de que a intenção de voto no PSD ficou marcadamente clara, ou seja, nestas eleições europeias há uma diferença clara que, a não ser que aconteçam circunstâncias diferentes, tudo indica que o PSD tem vantagem. Se estamos num ponto de partida, o PSD está com vantagem em termos eleitorais para o 22 de setembro. O CDS apresentar-se a estas eleições como uma alternativa. Uma alternativa ao poder? Alternativa ao PSD e ao PS, obviamente. Se os eleitores votarem... Discutir o poder mesmo? Obviamente. Todos os partidos vão para as eleições para discutir o poder. Aliás, só no dia das eleições, quando o voto estiver na urna, é que saberá quem irá ganhar. Só à noite é que saberá quem irá ganhar. E muitas vezes as pessoas esquecem que os eleitores estão esclarecidos. Pode haver uma franja que não esteja. Mas em relação ao ponto de partida que falava do PSD, também podemos considerar que o CDS recuou no ponto de partida. Qual ponto de partida que recuou? Em que circunstâncias? Em termos eleitorais. Os resultados das europeias não foram tão simpáticos. Na região obtivemos o melhor resultado do todo nacional. Significa que o ponto de partida, se é esse, isto é tudo relativo. Menos mal. Isto é tudo relativo. Vamos lá ver. Umas eleições europeias, numa conjuntura tão complicada,
já que se entrou nas eleições europeias, eu não ia falar delas, como concretamente. condicionante. Não é? Ou seja, as eleições europeias têm uma circunstância diferente das eleições regionais. Estamos a votar em parlamentares europeus e com possibilidade de serem eleitos. Se poderá ter sido uma grande sondagem. Nós consideramos que é um ponto de partida, por isso é que eu disse que há um sinal claro. Neste ponto de partida, quem está com vantagem é o Partido Social Democrata, se partirmos desta análise. O CDS, face a estas circunstâncias, nós consideramos que será um partido que poderá decidir a forma como se irá proceder a governação da Madeira a partir de 22 de setembro. Mas quando às Já vamos voltar aí. Miguel Gouveia, sobre esta matéria, o que é que lhe parece relativamente à perspectiva a 3 meses de distância? Bom, em primeiro lugar, de facto, há aqui uma bipolarização cada vez maior, uma vez, para estas afirmações que foram aqui referidas pelo principal partido da oposição, e é bom não esquecer, o segundo partido com maior representação na Assembleia Legislativa da Madeira é o CDS, que nestas afirmações acabou por quase dizer que aquilo que está em causa é só saber com que secretarias é que vai ficar ou com quantas direções regionais vai ficar, porque permite não ser uma alternativa, mas sim ser um complemento ao atual PSD. E aí ficam bem claros os propósitos do CDS, que é efetivamente ir para o governo com o PSD. E qual é o propósito de qualquer partido? Com o PSD. Mas pronto, eu acho que há aqui uma frontalidade que eu saúdo, que é o CDS afirmar e corporizar que de facto está na disponibilidade e até diz que tem o ponto de partida ou está em vantagem. Está em vantagem. O que eu constato é que quem está em vantagem é quem ficou à frente das eleições europeias. Está em vantagem com o PSD para formar um governo e provavelmente já estarão a discutir quais são as secretarias. Não, eu estou a referir aquilo que estou a ouvir. Eu não afirmei nada disso e estava a pôr palavras na minha boca que eu não disse. Não, estava só a dizer que há aqui uma bipolarização. O PS já está excluído da governação. Há uma bipolarização. Não, o PS está a ser excluído da governação. O PS neste momento não é governo. Não, mas está a ser excluído de uma possível governação. E o CDS, pelos vistos, já é. Não, pelo menos já assim como se posiciona. Portanto, as pessoas vão ter que escolher ou manter o PSD no poder, e nesse sentido, um voto no CDS é igual a um voto no PSD, por aquilo que ouvimos aqui, que é manter e perpetuar 40 anos de um governo com tudo aquilo que tem de positivo e de negativo. O balanço será feito, não são só estes últimos 4 anos, até porque não há quase nada para analisar. Aquilo que tem sido colocado no terreno foi os restos dos projetos deixados pelo governo do Dr. Alberto João. Praticamente não se fez nada, com uma exceção que eu gostaria de saudar, que é a contratação do responsável de Proteção Civil, o comandante José Dias, que de facto foi uma das poucas boas medidas que este governo soube fazer e buscar aos Açores. No entanto, dizia eu, está aqui bem claro a tal bipolarização. Ou votam no PSD ou no CDS para manter a forma e o governo no PSD, ou votam numa alternativa efetiva de esquerda. Liderada por Paulo Cafofo. Não tem problemas em dizer, são medidas de esquerda. Claro, então, ou votam em medidas de esquerda, ou mantém o status quo, como o CDS já aqui referiu. O que é que lhe parece que vai acontecer? Qual é o seu que eu gostaria de que acontecesse era efetivamente uma alternância. O que eu gostaria. Acha que as eleições europeias foi a tal grande sondagem que arrefeceu um pouco a estratégia que o PS estava a delinear? Eu acho que as eleições europeias, já temos aqui a oportunidade de debatê-las, são diferentes. Serviu para que o PSD embandeirasse um pouco em arco e julgasse que estivesse tudo ganho, o que até é positivo, e para esfriar um pouco os ânimos também de algumas horas. Ou assim, recuperando os conselhos que recuperou. A mim o que me surpreendeu efetivamente foi a militância do PSD, que conseguiu se reunir. Surpreendeu-me. Já tem 40 anos. Que julguei que não fosse fácil reunir novamente o partido, e de facto é algo que foi conseguido. Miguel Gouveia, já que falou em reunir o partido, desculpe lá a introduzir esta questão.
Ao contrário do PS, que se dividiu com críticas do Carlos Pereira, do Carlos Jardim, do João Leandro. Sim, já referimos sobre isso e vamos analisar os próximos tempos e veremos que muitas pessoas hão de esticar o braço no ar, porque as listas estão aí. E se antigamente os 20 primeiros lugares numa lista do PSD eram de eleição garantida, sendo que toda a gente ia para o governo e davam aso à entrada a mais outros 10 nas listas, neste momento, se o PSD for governo, primeiro vai ter que partilhar aqui com o CDS todos os cargos de nomeação, que são mais de 500, dá para toda a gente do CDS já fez ter... esse levantamento? Já mais fiz, de 500, mais de 500? Já fiz, já está nessa disposição. Então o PS já está com esses cargos distribuídos. O PS também, o PS quer ser governo, mas não quer manter tudo aquilo que está, ao contrário do que o CDS está aqui a pressionar. Oferecer ao CDS alguns lugares. Não sei, eu não estou a negociar. Eu não estou a negociar. Sei que o CDS tem 5 pessoas que têm que constar. Depois o resto logo se vê. Agora o PS, efetivamente, e como vamos falar daqui a pouco com os Estados Gerais, está a debater ideias, não fica refugiado na sua zona de conforto, como se parece que aqui se posiciona o CDS, na sua zona de conforto, sabendo que de uma maneira ou de outra vai ser governo. Pode ser que corra mal, que quem fica à espera que as coisas caiam do céu, às vezes... Pode que ele veio a preferir uma geringonça à esquerda. Não, eu prefiro um governo de coligação que coloque as pessoas no centro da sua atividade. E um governo liberal como o do CDS provavelmente governará pouco para as pessoas. Já estamos a perceber. Vamos introduzir aqui Pedro Coelho, que já tem matéria aqui porque foi relativamente picado, digamos assim, devido à governação dos 40 anos do PSD. O PSD leu estes resultados do passado de maio das eleições europeias com muita humildade. Foram resultados animadores, sobretudo no Conselho do Funchal, onde o nosso próximo adversário... Mandaram o Costa vir recolher as cinzas aqui, isso é de setembro, que foi Presidente de Câmara durante 6 anos, que empenhou-se muito na campanha e, obviamente, nas 10 freguesias do Conselho do Funchal, o PSD ganhou em todas elas. Estamos a trabalhar para apresentar um bom programa de governo para os próximos 4 anos, com muita humildade, sobretudo no terreno. Eu acho piada o Miguel Gouveia referir-se ao CDS daquela forma, quando na gestão autárquica muitas vezes o CDS é a bengala do próprio Partido Socialista. Agora vamos trabalhar foi com humildade. Do PSD para colocar fizemos muito a Assembleia Municipal do Funchal nas mãos do PSD. O PSD fez muito durante estes 4 anos, baixámos os impostos, primeiro escalão do IRS, a questão dos espaços sociais, as medidas que tivemos na saúde, os investimentos importantes nas acessibilidades que foram feitos, sobretudo na cidade do Funchal. Quais? As pessoas são inteligentes, sabem que é um trajeto que muitas vezes não é fácil. Agora, as pessoas têm consciência que o PSD tem um projeto, e o projeto é um projeto para a Madeira, não é um projeto partidário, muito menos pessoal, e nessa linha, perante a incerteza de uma candidatura pessoal e perante a certeza de uma candidatura pela Madeira, pela autonomia, agora com humildade temos que trabalhar, vamos trabalhar, estamos a trabalhar dia a dia em todos os concelhos para termos um bom resultado. Acredito que vamos consegui-lo, mas sem trabalho não vamos a lado nenhum. Agora acredito que com trabalho, com o Partido Unido, como está neste momento, o PSD ainda é o partido que mais quadros tem, que consegue dentro da sociedade civil trazer mais quadros, mais pessoas. É um partido que sempre foi dialogante e eu acho que nessa linha vamos todos trabalhar para ter um bom resultado. O Pedro Coelho evidenciou aqui algumas áreas onde o PSD se destacou, na opinião do próprio Pedro Coelho. Miguel Gouveia, quais são os grandes argumentos que o PS tem para ganhar esta Mas ele não é do PS, Leonel, não está a falar para o PS. Já és militante do PS. Não sou militante do PS. Mas está na área. Se calhar milito mais na esquerda do que muitas pessoas que são filiados. Mas permite-me só referir aqui umas questões, apesar de falares em redes viárias e dos grandes investimentos que ninguém os viu deste governo, é preciso recordar
que este governo foi eleito sem um programa. Nas últimas eleições, em 2015, não houve programa apresentado pelo Partido Social Democrata. Foi apresentado na Assembleia Legislativa da Madeira. Não, isso é o programa do governo depois. E houve um conjunto de compromissos eleitorais. Estamos a falar que deram origem ao programa do governo. Às eleições, os madeirenses votaram sem conhecer o programa eleitoral do PSD. Mas o vosso candidato, que agora é o atual presidente do governo, faltou a todos os debates. Todos os debates, não foi a nenhum. E quando falas de um homem só, não me falas de alguém que pensa que vai à Assembleia Legislativa da Madeira. A equipa que o levou, ao governo desapareceu toda, e hoje em dia, se há de facto um homem só dentro da renovação, é efetivamente Miguel Albuquerque, que é a única pessoa que ficou, quer no secretariado do partido, quer a nível de secretários que já foram, não sei, para aí uns 6 ou 7 que foram despachados. Na variação da Câmara do Funchal, foram despachados. Não demorou um mês. Depois de que foram... Estás enganado. 2 meses. Mas estás enganado. Gircanha. Mas as pessoas podem sair pelo seu próprio pé. Um vereador que se demite é por sua iniciativa, e tu sabes mas muito bem. Pode ter sido empurrado. Podes, de empurrões, percebes? Vocês percebem, porque as demissões foram efetivas no governo regional. Os secretários foram demitidos, não se demitiram, foram despedidos. Alguns deles de uma forma tão indecorosa que se soube até pelas redes sociais de familiares dos novos. Estão na Assembleia. Não estão. O que é que não está na Assembleia? Por exemplo, o primeiro secretário da Saúde saiu da Assembleia, não ficou? Não está cá na Madeira. Era deputado, não era? Foi na lista de deputados, saiu de secretário e saiu da Assembleia. Bom, conclusão. Neste momento, o homem só, efetivamente, está na quinta vigia com uma renovação falida. Eu perguntava a Miguel Gouveia quais são os grandes argumentos que o PS tem, neste caso, o Paulo Cafofo, a grande figura, tem. Bom, o Paulo tem sido, em primeiro lugar, teve a coragem de sair da Câmara do Funchal renunciando. Muita gente não acreditava que ele iria renunciar ao cargo, julgava que ele estaria agarrado ao poder. Ele renunciou, que é de uma coragem que poucos teriam e de uma demonstração de abnegação que poucos teriam na política aqui regional. E o rasgar do compromisso? Miguel Gouveia não aceitaria a presidência se não fosse assim também. Não é uma questão de aceitar a presidência. De qualquer das formas eu estaria sempre na Câmara do Funchal. Eu não nos projetos que aceito incluir, tento sempre nos bons e nos maus momentos estar. Mas está neste momento Paulo Cafofo a fazer um trabalho de proximidade, humildemente ouvir os madeirenses de uma ponta à outra. Já passou aqui pelo Conselho de Câmara de Lobos também, foi muito bem recebido. Está em moda, Câmara de Lobos, está em moda. Câmara de Lobos, Santa Câmara Cruz, de Lobos recebe bem toda a gente. Ribeira Brava tem estado um pouco por toda a região, ouvir os madeirenses, perceber quais são as suas preocupações e reunir um conjunto de pessoas, de quadros, aqueles quadros que o Pedro diz que o PS não tem, nos Estados Gerais, como amanhã, ou ainda hoje, este fim de semana estará a 4ª convenção subordinada ao tema de saúde, e já falaram de um conjunto de outros temas, onde se debatem aquelas que são as preocupações que... Mas os argumentos, permita-me que fale em linguagem mais de proximidade também, os argumentos são as promessas? Os argumentos, primeiro, não se consegue traçar linhas orientadoras sem perceber quais são as patologias, quais são os problemas. Isso está a ser identificado. Depois é preciso saber ouvir a sociedade civil. E é para isso que estão a servir os Estados Gerais. Ouvir quem sabe. E quem sabe e quem tem sido arredado propositadamente de apresentar soluções durante 40 anos. Porque muitas vezes mata-se uma boa ideia por causa da fonte. E isso o PSD tem tido a arte de conseguir fazer. As boas ideias, se vêm da fonte errada, morrem pela raiz. E é precisamente isso que é preciso fazer e que está a ser feito. Ouvir,
escutar as soluções, analisar a sua execuibilidade e apresentar propostas. Mas porquê é que as pessoas têm votado Lopes da no Fonseca, PSD ao longo de 40 anos? Lopes da Fonseca, a mesma pergunta eu vou lançar. Acreditam. Quais são os argumentos do CDS que falou que vai lutar também pelo poder? Aliás, o CDS, já que falamos da saúde, tem um trabalho feito ao longo de uma legislatura de mais de 80 propostas da Assembleia Legislativa Regional, nenhuma passou. Nenhuma passou porque há uma maioria de um só partido a governar a região e que tem uma maioria absoluta no Parlamento. E que outros argumentos? Já vamos deixar a saúde para mais daqui a pouco. Nós na saúde temos trabalho feito. Vamos deixar a saúde mais daqui a pouco. O CDS Que argumentos tem tem? estado a realizar ao longo de praticamente este último semestre um Ouvir a Madeira, com um conjunto de conferências para as quais convida, sobretudo, pessoas da região, sociedade civil da região. Não precisamos de que venha gente do continente ensinar aos madeirenses e porto-santenses como é que devem governar a região. Pessoas da região que já nos deram um conjunto de propostas que irão constar do programa do governo que o CDS irá apresentar aos eleitores. Aliás, tal como nas últimas eleições, o CDS apresentou um programa de governo aos madeirenses e porto-santenses e agora irá fazê-lo novamente. Portanto, o nosso trabalho está a ser feito quer através deste conjunto de iniciativas que incluem o Ouvir a Madeira, quer através do trabalho parlamentar, quer através do trabalho dos autarcas, são aqueles que têm mais proximidade aos eleitores e por isso mesmo o CDS, tal como disse anteriormente, o CDS vai apresentar-se como uma alternativa. Se quiserem, se não gostam de ouvir outra expressão, o CDS é a terceira via. Não querendo votar no PSD ou no Partido Socialista, votam no Não CDS. vai hostilizar nem o PS nem o PSD. A questão em política não se pode dizer que não vamos não fazer. não é muito fácil, não é? Não é muito Em fácil. política não podemos dizer o que vamos fazer ou não vamos deixar de fazer. Uma coisa é certa, o CDS nunca irá para um governo com partidos da extrema-esquerda. Isto é claro, aliás faz parte do nosso DNA. E o que eu ouvi aqui o Miguel Gouveia que prefere um governo de esquerda, Mas mau, mas de o Bloco de esquerda. Esquerda, Partido Comunista e outros, do que eventualmente um governo com partidos do centro, nomeadamente do CDS. Já ouvi dizer isso, é por isso mesmo que os eleitores também ficam esclarecidos. O Partido Socialista prefere, pelo menos pela voz do Miguel Gouveia, prefere um governo de esquerda, com o Bloco de Esquerda. Já agora vamos situar a questão, muito em concreto. Miguel Gouveia prefere estar à esquerda, à extrema-esquerda ou com o CDS? Não, eu prefiro estar à esquerda, sem dúvida. Tenho disso um exemplo na Câmara do Funchal, onde temos mantido em prol da população, e isso é que muitas vezes causa aqui a angústia. O CDS tem facilitado às vezes. Não, mas Às vezes facilitado, às vezes dificultado. Por exemplo, o exemplo que foi dado a vender a liderança da Assembleia Legislativa Assembleia Municipal do Funchal a troco da AMRAM. Isso é um exemplo de como o CDS vendeu os votos dos funchalenses para conseguir uma liderança da AMRAM. Então agora faço-lhe a pergunta. Isso é um exemplo de como o CDS vem dificultar. Preferiam ter caído já. Vem dificultar. Preferiam ter caído. Eu não sei o que é ter caído. O que é isso ter caído? Não ter sustentabilidade em termos de governação. Se o CDS na Assembleia Municipal é decisivo para vocês poderem governar, se o CDS tivesse votado sempre contra, que pelos vistos é o que queria, não é uma questão de votar contra. Votar sempre contra. O CDS tem no Funchal tirado dividendos, tirado os seus dividendos. Tira os dividendos. Tem tirado. As populações é que tiram os dividendos. Não, vocês têm tirado dividendos políticos para conseguirem a AMRAM com os votos dos funchalenses, para terem argumentários políticos. Pronto, e cada um tem o seu e é normal. Agora, aquilo que eu posso dizer é que a coligação de esquerda que governa a Câmara do Funchal tem funcionado bem para a angústia de muitos que acham que seria inadmissível haver um governo de esquerda a governar na Madeira. Está cabalmente demonstrado que é possível, com a abertura de linhas e diálogo até com o CDS. Até com o CDS. O CDS já tinha caído. Não tinha caído. Só queria dar aqui uma nota até para dar a minha visão. O Funchal não cai. Aos nossos ouvintes. Podem tentar fazê-lo cair, mas o Funchal não cai. Por nós é que ainda não. Miguel Gouveia tem falado muito numa coligação e que Paulo Cafofo está a ouvir a Madeira e que é um homem de consensos. Não pode ouvir. A pergunta que eu faço é o seguinte: nós tivemos no primeiro mandato autárquico de Paulo Cafofo a coligação Mudança, e essa coligação demorou 3 a 4 meses. Todos nós
conhecemos os casos de vereadores que saíram em confronto com o Presidente da Câmara, e depois tivemos a coligação bem, foram da confiança. Não foram E empurrados. depois na confiança também tivemos situações Não foram empurrados. mais desagradáveis também no âmbito de outros partidos que faziam parte da coligação. A pergunta que eu faço é o seguinte: Quais são? o MPT, o PTP, a pergunta que eu faço é o seguinte: como é que um homem O MPT e o PTP não consegue faziam governar falta uma Câmara? da coligação Confiança. Como é que um homem não consegue governar uma Câmara, pode governar a Madeira? É isto que os ouvintes têm que saber. Como é que um homem não consegue governar uma Câmara, pode governar a Madeira? E ainda ontem, em Câmara de Lobos... Ele não só governa a ainda Madeira, ontem, em Câmara de Lobos... governou a Câmara do Funchal. Que me dizia, Como vai governar a Madeira, coisa que ainda Miguel ontem, Albuquerque não conseguiu olha, nós fazer aí- nos 4 anos que já nós teve de aí, governo, Miguel, nem no prolongamento que está a ter eu agora. ouvi com muita atenção. Ainda ontem uma senhora em Câmara de Lobos dizia-me o seguinte, que tem familiares na Venezuela. E dizia-me o seguinte: Sr. Presidente, eu vou votar no PSD por uma razão muito simples. Eu vejo, com algum exagero, é claro, mas eu vejo E vais o que fazer acontece na Venezuela. Vais fazer o Eu discurso da vejo colagem o do que PS acontece ao na mundo. Venezuela Pelo amor de Deus, e isso não é não para ti, quero. Pedro. E disse com algum exagero. Isso não é para ti, Eu Pedro. disse Não com algum precisas dizer para exagero. aí. Exagero, Eu muito disse exagero. com Não algum precisas exagero. dizer por aí. Eu disse com algum exagero. Hum. Mas é verdade que as pessoas pensam nisto. E sabem como é que a Madeira estava. Eu não vivo do passado. As pessoas sabem como é que a Madeira estava há 40 anos e como é que está agora. Eu acho que as alternativas às vezes são positivas, mas eu só mudo para melhor, eu não mudo para pior. E as pessoas têm votado nas autárquicas, já votaram em partidos diferentes do PSD. Temos os autarcas que são de partidos da oposição. Agora, Não, são partidos. a verdade é que, como é que um homem que não consegue governar uma Câmara consegue governar a Madeira? É uma pergunta para mim. Pode ser? Miguel Gouveia, Ele, porquê é que nas últimas ele eleições- consegue governar, só respondendo, consegui governar a Câmara do Funchal com o sucesso que está à vista de todos e espero eu que consiga em setembro governar a Madeira, mas O isto que eu sei é uma opção, é uma que- opinião e uma opção o pessoal. que eu sei fica já é que afirmado. funcionários da Câmara do Funchal que foram à despedida para terem a certeza que o Paulo Cafofo ia sair da Câmara. Miguel Gouveia, o que é que terá mudado? Oh, Pedro. O que é que terá mudado em curto espaço de tempo para que os eleitores mudassem de opinião nas últimas eleições europeias? O que é Mudassem que de terá opinião. mudado? O que é que terá mudado? Porque a maioria, enfim, dos conselhos da região não era PSD, houve uma recuperação, nomeadamente Não no era? Funchal, por exemplo. A maioria não era. Tínhamos Três o mesmo número de câmaras. três câmaras. Os mesmos números de Três câmaras. câmaras. O mesmo número Mas, de PS. Agora, o resultado eleitoral Recordo, foi diferente. Lionel. O PSD tem mais 3 mil e tal votos no Funchal do que... Nós Não, começamos, isso é em Câmara de Lobos. mudou? O Sem que é que nós, mudou? nós começamos este O que é que debate. terá feito o eleitorado mudar? Começamos este debate com um consenso entre os três, os três palestrantes aqui, os três Essa parte foi comentadores, a parte mais fácil. de que Com o Supremo da efetivamente nós vivemos numa democracia madura e que o nosso eleitorado sabe distinguir e destrinçar as eleições. Nós não podemos defender isso e ser consensual no primeiro tema e agora dizer que as eleições europeias estamos a misturar autárquicas com europeias. As Então- pessoas sabiam que estavam a votar em europeias, sabiam o que é que estava em causa, sabiam que a Cláudia Monteiro Aguiar estava em risco de não ser eleita e tudo isso contou e já tivemos a oportunidade aqui As de debater. sondagens não diziam isso. Já tivemos aqui a oportunidade de debater isso. Tudo isso contou e acho que os madeirenses foram e continuam a Analisaram a ser. Sara Cerdas e Analisaram que a Sara Cerda já estava, tanto que foi a 10ª eurodeputada portuguesa a ser eleita e a Cláudia foi a 20ª e a ser foi eleita. essa a razão, estas duas Eu candidaturas julgo que que fez sim, mudar eu a julgo opinião. que sim, que as pessoas sabem que estão, em que é que estão a votar, sabem que estão a votar para as Então eleições que o europeias. PS apostou mal na Sara foi. E os cartões amarelos e vermelhos? Não apostou mal, apostou na candidata certa. Tanto que ela foi a 10ª a ser eleita. A 10ª. A Cláudia foi a nível nacional, 20ª. estamos a falar ainda de resultados regionais. Mas são Na região, a Cláudia não foi eleita com os resultados da Madeira, não seriam Pois não. suficientes. Foi eleita com os resultados e a Sara nacionais. Cerdas foi com os resultados da Madeira? Sara Cerdas foi com os votos da Madeira? Foi com o bom trabalho que o PS fez a nível nacional, conseguindo um 5º lugar. Dar aqui um Com os votos da Madeira? Também com os votos Vamos da a- Madeira. vamos fechar. O PS teve mais votos na Madeira do que teve nos Uma Açores. chega a vamos este- fechar este esta expectativa debate, eleitoral. porque Lopes da uma Fonseca. chega que é uma situação, que é uma matéria que é transversal, independentemente das eleições, mas sobretudo nestas três que vamos ter, que é uma matéria fundamental, que é a questão da autonomia. É que
do meu ponto de vista, o Partido Socialista cometeu um erro nestas eleições de ter colocado temas que serão tratados agora nas próximas eleições regionais e nacionais, trazê-los para as europeias. O que significa isto é que, em vez de defender mais a autonomia, trouxe muitos dirigentes nacionais para uma campanha que devia ser regionalizada. E esperemos que não... Bem, esperemos, quer dizer, não espero nada. Esperemos que não se repita a situação, porque os madeirenses e os porto-santenses já assumiram, ao longo destes 43 anos, a importância da autonomia. E não aceitam que venha alguém do continente dizer como é que se deve fazer campanha na Madeira. Lopes da Fonseca, vou-lhe colocar uma pergunta muito direta. É fundamental. Vou-lhe colocar uma pergunta muito direta, tal como fiz ao Miguel Gouveia. Se preferia estar coligado à esquerda ou com o CDS. E eu assim vou-lhe perguntar se prefere o PST ou prefere a esquerda. Eu prefiro aquilo que os eleitores decidirem no dia 22 de setembro. Prefere namorar com quem? Eu prefiro aquilo que os eleitores decidirem no dia 22 de setembro. Aliás, nós temos um regime parlamentar, em função do número de deputados, ir-se a formar um governo, certamente. Mas já agora, se me permite, eu gostaria de saber se a Assunção Cristas virá à Madeira ou não. Para as eleições regionais? Não, nas europeias se veio e se virá. A Assunção Cristas não veio na campanha para as eleições regionais. Ou não veio cá apresentar a candidata? Não veio. Durante a campanha não. Não veio. Veio na pré-campanha. É uma questão, de tempo, então. Não, é uma questão... Se vier na pré-campanha, não é um insulto aos madeirenses. Se vier na campanha, já é. Fica esclarecido. Muito bem entender. Não pode vir à Madeira, é passar 2 horas na Madeira durante a campanha eleitoral. Porquê que não pode? Por cima, falar de temas não somos uma região livre. Não, acho que não deve vir. Região acho que não deve. Eu utilizei o Costa é livre de estar obcecado pela Madeira, nem que seja por 2 horas. Pode estar. Nem que seja por 2 horas. António Costa também não veio à apresentação de Paulo Cafofo. Que não deixa de ser curioso. Esta apresentação no Lido, sim. No Lido. Portanto, veio antes, mas depois, se calhar, por falta de agenda, não esteve cá. Eu acho que estava lá não era o Primeiro-Ministro, mas esteve lá um António Costa. Ora bem, a saúde é o tema central dos Estados Gerais do PS, que decorre neste fim de semana. Eu vou dar um ponto de partida situando um facto, nada melhor que factos. Há 3 semanas, numa entrevista à RTP, Paulo Cafofo abria a janela da estratégia para este setor da saúde, equacionando uma verba de 75 milhões de euros para a aquisição de uma unidade hospitalar para substituir os marmoleiros, que passariam a lar, e para reduzir as cirurgias em espera. No entanto, a equipa do PS, mais recentemente, e ao Diário de Notícias, veio dizer que os 75 milhões de euros anunciados por Paulo Cafofo se destinam à recuperação de cirurgias e à contratação de médicos. Miguel Gouveia, em que ficamos? Sim, eu acho que quem ouviu e viu a entrevista do Paulo à RTP percebeu isso. Isso o quê? Percebeu que o Paulo, quando refere os 75 milhões, não referiu que esse era o dinheiro para comprar um hospital, ou nem falou em hospital, uma unidade hospitalar. Houve, efetivamente, posteriormente, uma tentativa, a lembrar os bons... Olha que eu tenho aqui a frase para citar. Olha que eu tenho a frase para citar que eu escrevi. Os bons tempos. Eu equaciono adquirir uma unidade hospitalar, já existente, de modo a abreviar a situação, adaptar os marmoleiros para lá, contratar 100 médicos. E onde é que está os 75 milhões aí? Sim. Não fala? O que ele diz foi 75 milhões. Falou antes. Falou depois. Falou depois. O valor, objetivo dos 75 o valor, ele falou. Jogou um valor para o ar. Falou depois. O valor está hoje. 60, 70. O valor está hoje muito bem explicado na página do Diário de Notícias. Muito bem explicado. Corrigido. Que até foi um valor considerado, estranhamente, um termo muito forte pelo Secretário da Saúde. Diz que é criminoso utilizar 75 milhões para 20 mil pessoas. Não foi. O que é absolutamente lamentável da boca de um secretário da Saúde, não era, que só pode ser considerado uma gafe, e assumimos como tal, porque quando estamos a falar de saúde e a falar de 75 milhões e que não é gasto em 4 anos, ou será investido na saúde dos madeirenses em 4 anos. O que veio no Diário de Notícias, Miguel Gouveia, é que a equipa da saúde do PS vai aplicar os 75 milhões
em A recuperação de reduzir energia, as listas de contratação espera. de médicos, Reduzir listas de espera. reduzir a lista de espera. O Não objetivo fala em é unidade esse. hospitalar. O objetivo é Que era o que eu reduzir falava. listas de espera. E foi isso que o Mas já Paulo não fala falou. Não. em unidade hospitalar. Mas a unidade hospitalar é algo para resolver um problema que neste momento temos. E recentemente, ainda esta semana, falou-se que demorarão pelo menos 3 anos a se recuperar o interior dos marmeleiros. E aquilo que o Paulo referiu, os marmeleiros não sendo uma unidade hospitalar com intervenção ou com cirurgia, adquirir outro espaço onde as pessoas possam fazer o recobro, fazer as funções que neste momento estão a ser feitas nos marmeleiros, noutro espaço aqui da região. Mas aquilo que a equipa do PS diz no Diário de Notícias nesta sexta-feira não refere a unidade hospitalar. Só fala. Não refere, não. Mas isso continua em cima da mesa. A questão de resolver os marmeleiros com, eventualmente, adquirir, pode ser uma forma de renda, pode ser de outra forma qualquer, retirar as pessoas dos marmeleiros para que os marmeleiros deixem de ter as funções que neste momento têm, que estão reconhecidamente por todos os partidos, são condições bastante degradadas. E isso é um facto. Até Mas o próprio com esta PSD recuperação- reconhece. Com esta recuperação que está a acontecer, O próprio PSD Era reconhece que são... O PSD não, o Governo. Isto já também O acabamos governo, todos... o governo do PSD. Não, o Governo é de todos nós. Sim, é todos nós, mas Todos nós. foi eleito. Foi eleito pela Na Assembleia. Assembleia. com a recuperação Nas que leis do está a PSD. acontecer nos marmeleiros, Reconhecem que são necessários 3 anos para recuperar o interior. E nesses 3 anos as pessoas que lá estão. portanto, o PS aposta numa solução para breve prazo, menos do que 3 anos. O que eu depreendi da entrevista de Paulo Cafofo seria essa a intenção. De tentar resolver para já, porque sabemos que vai demorar algum tempo, seja a construir um novo hospital, seja, como se veio a verificar, a recuperar o interior do atual Hospital dos Marmeleiros, resolver para já um problema, porque as pessoas não podem estar à espera de que as soluções para a saúde sejam encontradas daqui a 4 anos ou daqui a 6. Miguel Gouveia, esta é a grande solução que o PS apresenta para a saúde? A grande solução, eu convido todos a estarem nos Estados Gerais para participarem dela. Não é? Pedro Coelho, sobre esta matéria desta situação dos 75 milhões e de uma unidade hospitalar Eu acho a breve prazo. Eu acho que ficou claro na entrevista de Paulo Cafofo à RTP Madeira que ele referia-se à compra ou aquisição de uma unidade hospitalar. Pelo menos foi essa a ideia que fiquei. É que estão acontecendo neste momento os Estados Gerais do PS e Paulo Cafofo tem falado, e a equipa do PS tem falado sobre as suas políticas para a saúde e não se percebe porque é que vão discutir um assunto que parece que já está tudo decidido. E depois acho que os políticos em geral aqui aquilo não é uma comissão de inquérito. Essa já que já se sabe os falou-se resultados. da saúde, debateu-se muito a saúde, não se valorizou o trabalho dos nossos profissionais de saúde que têm feito um esforço enorme e de um profissionalismo ímpar, e o Governo Regional da Madeira tem feito um esforço enorme, um forte investimento, a questão da Via Verde para o medicamento, 15 unidades de saúde acreditadas pela Direção-Geral de Saúde, o novo Centro de Saúde em Câmara de Lobos, melhoraram em cerca de 15 centros de saúde as condições físicas desses mesmos centros de saúde. Mas Pedro Coelho, não podemos passar ao lado das listas de espera, que são graves em termos de cirurgia e consultas. Aumentar, e muito, em 4 anos. Oh, Leonel, mas como é que eu tenho, repare, como é que eu tenho hoje uma convenção dos Estados Gerais quando todos os especialistas, ou melhor, menos um, todos trabalham no privado e não trabalham no público? O que é que isso significa? Eu admito que o privado possa suprir algumas necessidades do público. Isso pode acontecer agora. Aliás, com aquilo eu quero uma saúde pública. Foi anunciado, por exemplo, com eu quero uma saúde pública. Agora, as pessoas para ir ao privado, as pessoas neste momento, os oradores convidados e quem está a fazer o programa do PS para a área da saúde, muitos deles que falam das condições dos nossos hospitais, dos nossos centros de saúde, todos eles abandonaram o público e trabalharam no privado.
Nada contra isso. Agora, isto tem que ser dito para que as pessoas saibam que isto é efetivamente verdade. Depois contra o público, tivemos... Não sou. Agora, eu não posso criticar o público quando não dou o meu contributo para melhorar o serviço Ninguém no está a setor criticar público. o público. Agora, então não está. Quando fala de desespera, quando fala das condições do hospital... E esse tem sido um problema que o PSD tem que enfrentar. Quando se critica e apresenta uma solução, a questão que não é estar a criticar o público. Mas qual é a solução que o PS já apresentou para a saúde? Serão dadas hoje, à saída dos Estados Gerais, que aconselho-te e convido-te a conhecer os resultados. Vou-te dar um exemplo, que aquilo que tem vindo a acontecer são denunciadas certas situações, como no caso dos exames de biópsia mamária para despiste do cancro mamário, que foi ainda esta semana denunciado pela Guida Vieira. O secretário veio desmentir. Que o secretário veio desmentir. No entanto, a realidade é que 3 dias depois, as pessoas que estavam há N tempo à espera começaram a ser contactadas. E isto é andar a reboque da crítica. É isto que tem feito o PSD. É isto que tem feito o Governo. Andar a reboque da crítica. Miguel, sempre que alguém identifica um problema, primeiro é desmentir. Não há problema. Fazer de conta que não há nada. Enterramos a cabeça na areia como avestruz. Sempre que alguém tenta encontrar uma solução alternativa para o PSD, desde que venha de um sítio que não nasça dentro do próprio partido, já não presta. E é isto que é preciso acabar. A Madeira não pode continuar a ter esta postura, porque estamos a tratar da saúde. E da saúde dos madeirenses, quando deveríamos tentar encontrar as soluções, vindo a elas de onde vierem, encontrar as melhores quando falava soluções. da saúde e criticava a saúde, fazia uma política correta de esclarecimento da população. Não se confundam com outros agentes políticos. Outros agentes políticos fizeram outras. Existem não no foi o PS que veio falar nos Açores. O nosso sistema regional tem problemas, mas ainda é uma referência em termos nacionais. Bem, Lopes da Fonseca dizia há pouco que o CDS tem um trabalho de casa feito sobre esta matéria. Essa área onde o CDS foi cáustico, crítico ao longo de 4 anos, é a da saúde em relação ao PSD. O PSD, em relação a esta matéria... Tem um deputado praticamente a tempo inteiro para essa matéria. A tempo inteiro. É um deputado que foi eleito pelos madeirenses, é um deputado que tem a legitimidade para estar no Parlamento, tal como o outro, e por circunstância é médico. Aliás, nesta matéria, o CDS, desde o primeiro ano deste mandato, referiu a importância de encontrar soluções para as listas de espera. Aliás, nós sabemos que as listas de espera eram cerca de 15 a 16 mil quando se iniciou este mandato, e agora está em mais de 20 mil o número de pessoas que estão em listas de espera só para cirurgia. Ou seja, ao longo de 4 anos, aumentou o número de utentes do Serviço Regional de Saúde para as listas de espera de cirurgia em 1.200 por ano. Ou seja, quase 5 mil ao longo desta legislatura. Em vez de diminuir, aumentou. O CDS já o afirmou, aliás, tanto pelo deputado Mário Pereira, como por intervenções múltiplas que já tivemos na Assembleia, que esta matéria das listas de espera se resolve com mais recursos humanos e potenciar os blocos operatórios. Aliás, os madeirenses já devem saber, mas repito aqui. Quantos médicos e enfermeiros o Serviço Regional de Saúde já admitiu? Nós temos no centro hospitalar público da Madeira, nos centros hospitalares públicos, temos 11 blocos operatórios, só 7 é que estão operacionais por falta de recursos humanos. Anestesistas, cirurgiões. Isso é um problema, só 7. Mas é um problema, convenhamos, que é nacional. Mas por aqui se vai se encontrar uma solução. É um problema, ou seja, mas é um problema nacional. Onde contratar mais médicos? Por exemplo, em Lisboa foi anunciado... Porquê é que tem que ser médicos nacionais? Porquê é que não se contratam médicos internacionais? Em Portugal foi anunciado agora, por exemplo, que em Lisboa haverá menos uma maternidade a funcionar no verão por falta de obstetras, por falta de... já veio a público por falta de médicos anestesistas. É uma situação grave. Ou seja, como é que, por exemplo, na Madeira também existem falta de anestesistas, como é que se vão contratar anestesistas onde não existem? Aliás, provavelmente, ou seja, prometer parece que é fácil. Provavelmente existem, porque existem 7 blocos operatórios a funcionar no privado. 7. Que significa que se nós temos 7 blocos operatórios a funcionar no privado e temos só 7 no público, é porque existem anestesistas. Provavelmente temos que gerir melhor os recursos humanos. E não pode haver aqui uma situação
Não pode continuar a haver esta situação de que se tenta branquear a falta de soluções. Ou seja, se o CDS apresenta soluções, outros partidos apresentam-nas, e as soluções é potenciar os blocos operatórios do público e o privado será complementar. O que não se verificou até agora foi solucionar as listas de espera potenciando estes blocos operatórios e continuam a aumentar. Portanto, ou se encontra uma solução potenciando os blocos operatórios que estão inoperacionais, ou estão fechados, ou que não funcionam no público. Há enfermeiros a regressar, por exemplo, à região autónoma, senhor. Mas médicos não é tão fácil. Mas há cirurgiões. Contratualizem com cirurgiões que existem na região, seja os que estão no privado, ou cirurgiões que possam vir do continente para a Madeira. Mas no continente também a situação é complicada. Mas há médicos. Existem médicos de outros países, provavelmente. Porquê é que não fazemos o mesmo que faz a Espanha? A Espanha está a contratar médicos regionais, nacionais. Porquê que nós vamos contratar médicos espanhóis em outras regiões? Eles vão para a Galiza, agora os médicos, muitos deles. Nós vamos contratar médicos a outras regiões de Espanha. Aliás, eu sei que a Espanha tem superávit de médicos. Aliás, Miguel Gouveia, uma das promessas, só para ir de encontro ao encontro dessa sua afirmação, Miguel Gouveia, o Paulo Cafofo anunciava a contratação de 100 médicos. Onde? Não há médicos. Pois. Nacionais, mas há fora do país. Os médicos nacionais. Só uma pequena questão. Os médicos são formados todos os anos. Sim, com certeza, mas as vagas não abrem. É um dos problemas parece-me precisamente que são não há médicos na área da anestesistas, não é? É um dos maiores problemas a nível de cirurgiões. Para funcionar um bloco operatório é imprescindível, obviamente. Exatamente. E bem recentemente foram criados incentivos que poderiam ir até 51 mil euros em 3 anos para fixar aqui na região, que éramos das poucas regiões do país que não tínhamos este pacote de incentivos de fixação de médicos. Inclusive houve a possibilidade de se contratar médicos que já tivessem aposentados nos seus países da União Europeia, que quisessem vir para cá e também fazer algum trabalho. Mas é uma situação que não está devidamente estudada. Fala-se na possibilidade de contratar médicos, mas não se sabe se existem, não é? Existir, os médicos existem porque nós os formamos todos os anos. Agora, a questão é saber se estão na disponibilidade de trabalhar no público ou se preferem continuar a trabalhar no privado. Esse é que é o busilis da questão. Assim. Eu só queria colocar uma questão, Leonel, que tem a ver com o seguinte. Afinal, hoje debate-se a saúde na Convenção dos Estados-Gerais do Partido Socialista. Mas parece que já há soluções. Já há mais médicos, já há mais dinheiro. Sei também que já foi anunciado que o problema de adaptação na Madeira vai ser resolvido até 2026. Quer dizer, estarmos a dizer que estamos a ouvir a sociedade civil, que estamos a ouvir os especialistas, mas depois parece que já temos as soluções de uma forma avulsa. Não sei se estruturado ou não. O PSD que lida mal com 50 médicos em que áreas, em que especialidades. O PSD lida mal com o debate. Mas não é debate. É debate. Isso tem aí Convenção de Estados-Gerais. Estão a ser discutidos. Os senhores dão a ideia que querem ouvir, mas já têm tudo na vossa cabeça. Não está tudo na cabeça. Já está tudo na cabeça. Eu não sou especialista em medicina, nem tão pouco na área da saúde. Mas esses 50 médicos, nem tão pouco na área da saúde, anunciou 50 médicos como, onde, em especialidades, porquê? Como é que ele chegou a esse valor? Como é que ele chegou ao valor dos 75 milhões? Convido-te a vires comigo hoje à tarde aos Estados-Gerais e ouves de viva voz e pela boca do próprio as soluções para este problema. Já estou esclarecido. Eu sei, lidam mal com soluções que não emerjam do interior do próprio partido. Ouvir os especialistas e depois é isso que vai acontecer. Depois faz um programa, um conjunto de compromissos. Mas o PSD não faz programa. Não fez programa eleitoral. Há 4 anos não fez. Tem ouvido a Madeira em diferentes áreas, com as nossas iniciativas, e nessa linha não percebo a atitude do PS. Agora, todos nós temos a consciência tem feito que a saúde na Madeira governo, todo onde tem os seus problemas, vai deixando promessas, mas está muito melhor do que está no continente e nos Açores. Tem sido feito um esforço enorme na admissão de novos médicos, de novos enfermeiros, melhoria de alguns centros de saúde, mas falharam, de algumas unidades hospitalares. Falharam. E não fica mal admitir o erro.
Admitam que erraram. O setor da É saúde, um setor que falhou setor na da governação saúde PSD. é o Admitam grande- isso. o Que setor é da saúde é o grande argumento. É o grande argumento o primeiro para as nossas passo para direções conseguir regionais. resolver os problemas. Eu acho que não deve ser. É um deles. Eu acho É o que não deve grande ser. É um argumento. deles, Eu porque acho é que não o deve. setor mais crítico da governação do PSD ao longo de 4 anos. Eu o acho. setor da saúde. E é o principal setor para qualquer cidadão que nos está a ouvir. Toca nas pessoas. Evidente, obviamente. O PSD, entretanto, tem avançado com outras áreas, nomeadamente na área da construção, melhorado algumas estradas. É por aí que pensa que é a estratégia do PSD para reconquistar, digamos assim, voltando ao tema inicial? A nossa estratégia é uma estratégia integrada de desenvolvimento de toda a região autónoma da Madeira. O setor da construção tem toda a avançado região autónoma da bastante. Madeira. É por aí Não que é o PSD dois, pensa que... não é dois. Algumas acessibilidades ainda são importantes. Estão a ser realizadas algumas que estavam suspensas ao abrigo do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Eu não faço hospitais sem betão. É uma infraestrutura que está ligada à construção, como todos nós sabemos, e portanto nessa linha as infraestruturas rodoviárias são importantes, mas o investimento do PSD ao longo destes 40 anos é mais do que isso. É sobretudo um investimento na cultura, na educação, na inovação. Acho que isso é notório e é claro, e portanto as acessibilidades é uma das áreas da governação. A baixa de impostos ao longo destes 4 anos tem sido uma realidade. A questão dos passos sociais foi outra medida social muito importante. O apoio no pagamento das creches. Não sei onde é que fica essa iniciativas madeira que tu estás aí a relatar, mas com certeza não é a mesma que eu vi. Não resolvemos os problemas todos, é verdade. Agora, eu acho que a Madeira está hoje melhor do que estava há 4 anos atrás. E nessa linha acho que as pessoas, fazendo a análise do que foi esta governação, que ainda não terminou e ainda há muito para concretizar, Estamos acredito quase que a teremos fechar. novamente o voto de confiança. Estamos melhor do que há 4 anos, pelo simples facto de que já está quase a acabar esta legislatura. E isso dá-nos alguma esperança para que efetivamente alguma coisa possa mudar, porque na prática este governo nada fez. Na tua opinião? O que tem vindo a desenvolver foi, depois da bancarrota que o PSD deixou a Madeira, foi refazer ou continuar alguns dos projetos que estavam parados, mas muito assente ainda na mesma lógica da infraestruturação, do betão, das estradas, com poucos incentivos. Algumas eu apresento a Câmara para o que pede que o governo faça no Funchal. Poucos incentivos ao conhecimento, com poucos incentivos à cultura. Questão, já que falamos em obra feita. Várias obras no Funchal. A própria inovação, a Direção Regional de Inovação que existia foi extinta porque não existir nada. Que currículo de obras é que Paulo Cafofo leva para o Governo Regional? Currículo de obras feitas, por exemplo, já que se fala em obras feitas do PSD, que não está feito ou que foi feito. Neste caso, que currículo é que argumentos? Que obras no Funchal? Que obras leva a título pessoal? Olha, em primeiro lugar, marcou o fim de uma era de despesismo orçamental, de falta de rigor, de endividamento. Foi uma era que marcou um virar de página na Câmara do Funchal. Não estava feita. Depois acabou por criar uma matriz social na Câmara Municipal do Funchal, que neste momento tem um fundo de investimento social com regras bem definidas, sem ficar ao sabor da discricionariedade de quem as atribui, com regulamentos de apoios na área da habitação social, na área dos medicamentos, na área da educação, na área das bolsas de estudo do ensino superior, na área da natalidade. Uma matriz claramente fruto do currículo de Paulo Cafofo. Mas o Funchal está melhor do que estava há 4 anos atrás? É isso o Funchal está bem melhor do que estava há 4 anos. Em que áreas? Em todas estas que eu tenho falado. Funchal está tão bom que até os produtores de Câmara de Lobos querem vir vender para o Funchal. Apesar reabilitação urbana, de alguns problemas. Reabilitação urbana. Criamos a primeira área de reabilitação urbana, que depois foi copiado por todos os outros municípios. A primeira aqui. Temos a olhos vistos, só quem não vê, anda pelo centro do Funchal, uma quantidade de imóveis recuperados que em termos de impostos municipais representaram mais de 2 milhões
de perdas de receita, de devolução de receita aos privados para poderem fazer estas obras. Isto é uma forma de incentivar também a iniciativa privada, uma forma que eu acho que deveria cair e colher mas nessa área ficou bastante para si agora, na reabilitação urbana, ainda ficou. Tudo o que o Funchal precisar de fazer, não, acima de tudo, há algo que é preciso que os funchalenses percebam, mais que os madeirenses. Falta a polícia acima de tudo, é preciso perceber que Paulo Cafofo agora será para o fim do ano. Paulo Cafofo agora poderá, no governo regional, ajudar os funchalenses, coisa que este governo, com 5 anos, quase, nunca chegou a fazer, virando as costas. O seu presidente virou as costas à Câmara do Funchal, que nunca deveria tê-lo feito. Não é verdade. Foi a Câmara que durante 19 anos o catapultou para a ribalta política. Tem sido feito no Funchal. E não houve um cêntimo entregue, nem em contrato de programa, à Câmara do Funchal. Claro que o Pedro está a falar de derramar betão pelas ribeiras. Isso não é nada. Derramar betão, podem derramar por todo lado. Agora, obras que sejam obras essenciais, com a Câmara do Funchal em cooperação, não houve nada. Só obstáculos, nem o dinheiro do IRS que ele pedia, se ele pagou, nem os tarifários que ele dizia que eram leoninos de água e de resíduos. Ele fez ainda pior, ainda os aumentou ou tentou aumentar. Os espaços sociais também não foram para os funchalenses. Ainda tentou É aumentar. TAR que o governo quer pagar os 15%. Nem é TAR que ele meteu na gaveta durante 20 anos. Durante 20 anos, uma diretiva de 93 que o Miguel Albuquerque no Funchal nunca pegou. E o que é que esta Câmara fez? Nunca pegou, continua ainda a criar obstáculos, nem um cêntimo nos dá. Paulo Cafofo, no Governo Regional, de certeza que vai corrigir está isso. melhor ou não do que há 4 anos? E vai ajudar mais os funchalenses. Vou usar uma figura para fazer a comparação. Não vais dar os madeirenses, vais dar só os funchalenses. Também os funchalenses. O Governo Regional arvora-se de que a economia está a crescer há quase 70 meses. Mas a Madeira é também uma região que tem 81 mil pessoas em risco de pobreza. Alguma coisa não está bem. Ou seja, é preciso fazer muito na área social. Fechamos este painel. Muito obrigado pela vossa presença e espero que possamos renovar o contrato para a próxima época. Boas férias. Boas férias a todos. Obrigado. Felicidades. Obrigado.